Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai ver alguns exemplos referentes ao conceito de movimento circular uniforme. Então, o primeiro exemplo, a gente fala um pouquinho sobre aceleração centrípeta. Então, considere que a esfera da figura tem uma massa de 50 gramas e esteja descrevendo uma trajetória circular horizontal, de raio 60 centímetros, executando uma volta em um tempo de 0,2 π segundos. E qual é o valor da aceleração centrípeta da esfera nesse movimento? Então, a ideia aqui é calcular a aceleração centrípeta, né? Para isso, a gente tem que lembrar qual é a relação da aceleração centrípeta com a velocidade linear da bola. Antes disso, a gente vai juntar as informações que foram fornecidas, né? Então, a gente quer a aceleração centrípeta, o raio de 0,6 metros, no caso, né? 60 centímetros, já passando para metros, deixar tudo no padrão SI. E o período, já que ela executa uma volta em 0,2 π segundos, isso significa que é o período do movimento. Lembrar que o período do movimento é o tempo que o objeto demora para completar um ciclo completo. Então, se ela demora 0,2 π para completar uma volta, esse é o período dela. A massa a gente não vai usar nesse caso, né? Já que a gente só quer aceleração centrípeta. A massa seria útil caso a gente estivesse interessado no cálculo da força centrípeta. Não é o caso dessa questão por enquanto, beleza? Então, o que a gente quer é a aceleração centrípeta, que é dado pela relação entre a velocidade linear, lembrando, a velocidade linear vai tangenciando a trajetória, quadrado da velocidade linear dividido pelo raio da trajetória, que no caso é 0,6. Esse V não foi fornecido, só foi fornecido para a gente o raio e o período do movimento, mas existe aquela relação que a gente conhece para calcular essa velocidade linear, que é a distância que ela percorre em uma volta e o tempo que ela leva para completar essa volta, né? Que é o período. Em outras palavras, né, é o comprimento da circunferência, considerando que a trajetória é perfeitamente circular. Né? Então, vai ser o comprimento da circunferência, dado por 2πr, dividido pelo tempo que ela leva para descrever esse movimento, que é exatamente o período. Uma volta, um período. Então, substituindo os valores, a gente tem aqui 2π vezes o raio, que é 0,6, dividido pelo período, que é 0,2π. Então, aqui, faz essa operação, pode simplificar o π com π, né? Fica 2 vezes 0,6, dividido por 0,2, vai dar 6 metros por segundo. Então, a velocidade linear para esse movimento é de 6 metros por segundo. De posse desses dados agora, a gente calcula a aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta vai ser 6 ao quadrado, que é a velocidade linear ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória, que é 0,6 metros. Então, a aceleração centrípeta vai ser 36 dividido por 0,6, que aí vai dar, né, 60 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, essa é a resposta para essa questão, né? Está pedindo apenas a aceleração centrípeta. Então, nesse caso, a aceleração centrípeta é de 60 metros por segundo ao quadrado. Algumas observações, né? Lembrar que a aceleração centrípeta é a componente da aceleração que muda só a direção e o sentido da velocidade, então não altera a sua intensidade, e ela sempre aponta para o centro da trajetória, então, como está representado aqui. Bom. Exemplo 2, da URGS. Em voos horizontais de aeromodelos, o peso do modelo é equilibrado pela força de sustentação para cima, resultante da ação do ar sobre as suas asas. Um aeromodelo, preso a um fio, voa em círculo horizontal de 6 metros de raio, executando uma volta completa a cada 4 segundos. Sua velocidade angular, em rádios por segundo, e sua aceleração centrípeta, em metros por segundo ao quadrado, valem respectivamente. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Né? A gente está interessado em calcular uma velocidade angular e uma aceleração centrípeta. Quais foram os dados fornecidos aqui? Né? O aeromodelo preso a um fio, ele voa em círculo horizontal de 6 metros de raio. Então, raio, 6 metros. E executa uma volta completa a cada 4 segundos. Então, se esse é o tempo que ele leva para completar um ciclo completo, uma volta completa, esse é exatamente o que? O período do movimento. Então, a gente tem o raio e o período. Como é que a gente pode calcular a velocidade angular? Por definição, né? Lembrar, a velocidade angular está relacionada à taxa de variação do ângulo. Então, é o quanto que ele anda, né? De forma, em termos do seu ângulo, né? Por unidade de tempo. Então, é o deslocamento angular por unidade de tempo. No caso, a gente pode pensar em uma volta.
Então, em uma volta, ele vai andar 360 graus, que em radianos equivale a 2π, e isso num intervalo de tempo correspondente a um período, que é exatamente aqui no nosso caso 4 segundos. Então, essa velocidade angular vai ser 2π dividido por 4, pode simplificar o 2 com 4, né? Fica π sobre 2 rádios por segundo. Bom, essa é a unidade, lembrar, né, que essa é a unidade de velocidade angular. Agora a gente ainda precisa calcular a aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta, lembrar, está relacionada com a velocidade linear, que é v² sobre r. Então, antes de calcular a aceleração centrípeta, a gente precisa verificar quanto que vale essa velocidade linear. Lembrar, mais uma vez, que a velocidade linear, né, é igual a 2πr sobre t, que é o período. Poderia ter relacionado, aqui a gente vai usar essa expressão, mas poderia ter lembrado que v é igual a ômega-r. Então, bastava pegar esse π sobre 2 e multiplicar por 6. Tem que dar o mesmo valor aqui, tá bom? Mas a gente vai usar essa outra expressão. Então, v aqui vai ser igual a 2π vezes o raio, que é 6, dividido por 4, que é o período. Então, executando essa operação, a gente descobre que v, deixando em termos de π, né? Como ele não pediu para substituir nenhum valor, a gente deixa em termos de π. Então, v vale 3π metros por segundo. Então, agora, pega esse valor de v, substitui na nossa expressão da aceleração centrípeta, e aí o que a gente tem, né, é 3π² sobre 6. Então, 3π² vai dar 9, 3² é 9, né? π² sobre 6. Pode simplificar 9 por 6, né? Pode dividir os dois por 3, então fica 3 meios de π². Então, a resposta correta, letra B, né? π sobre 2, 3πr² sobre 2. A observação que eu falei, né? Poderia ter calculado esse v direto em termos de ômega-r. Daria aqui, ó, se você verificar, ó, ômega vezes r vai dar π sobre 2 vezes 6. Simplifica 6 com 2, vai dar 3π, que é exatamente esse valor. Então, esse é um caminho, mas poderia ter feito direto a relação entre v e ômega. Tá bom? Então, a resposta correta, letra B. Terceiro exemplo, da SpaceX, no caso, né? Trata da transmissão de movimento entre duas polias. Então, aqui a gente tem o seguinte, né? Duas polias A e B, ligadas por uma correia inextensível, né? Tem raios RA igual a 60 cm e RB igual a 20 cm, conforme o desenho abaixo. Então, o desenho está representado aqui, RA, raio maior, e o raio menor. Admitindo que não haja escorregamento da correia, sabendo que a frequência da polia A é 30 RPM, lembrar, né? Rotações por minuto. Então, a frequência da polia B é... Então, a gente está interessado em descobrir qual é a frequência de rotação da polia B, sabendo qual é a frequência da polia A e o raio de A e o raio de B. Então, anotando esses valores, né? O raio de A, né, é 60 centímetros, ou seja, 0,6 metros. Raio de B, 20 centímetros, ou seja, 0,2 metros. Frequência de A, 30 RPM. E o que a gente quer descobrir, frequência de B. Lembrar que quando a gente tem uma união dessa, né, digamos assim, as velocidades lineares, tanto na polia A quanto na polia B, precisam ser iguais. Tá? A transmissão desse movimento faz com que essas velocidades lineares sejam iguais. Tá bom? Então, a gente parte desse pressuposto. Então, que a velocidade linear na polia A tem que ser igual à velocidade linear na polia B. Daí a gente lembra da relação entre a velocidade linear e a velocidade angular, que é o v igual a ômega-r. Então, vou usar essa relação aqui nessa igualdade. Então, vou fazer ômega vezes o raio de A, tem que ser igual, então, a ômega B vezes o raio de B. Tá bom? Então, aqui eu estou relacionando agora as velocidades angulares. Mas o que a gente quer é a frequência. Daí a gente lembra que existe uma relação entre essa velocidade angular e a frequência de rotação. Por definição, né, a velocidade angular é o quê? É uma volta pelo tempo de um período, ou seja, 2π, 360 graus, dividido pelo tempo de um período. Mas a gente sabe que 1 sobre o período é a correspondência para a frequência. Então, a gente pode substituir esse 1 sobre t, né, por f. Então, a gente pode reescrever esses ômegas como sendo 2π vezes a frequência de rotação de cada polia. Então, onde está ômega A, 2π vezes a frequência de A. Onde está o ômega B, 2π vezes a frequência de B. Então, é o que a gente vai fazer. Então, aqui, no primeiro caso, fica 2π frequência do A,
raio de A, igual 2π frequência de B, raio de B. Simplifica o 2π, pode cortar, né? Aparece dos dois lados. Então, a frequência de A vezes o raio de A é igual a frequência de B vezes o raio de B. Lembrar, o que a gente está procurando é exatamente a frequência da polia B, sendo que a gente tem a frequência de A, o raio de A e o raio de B. Então, isolando a frequência de B, né? O raio de B está dividindo, está multiplicando, passa dividindo, então fica RA dividido por RB, vezes a frequência de A. Beleza? Então, aqui, substituindo valores, né? Vai ser 0,6 dividido por 0,2 vezes 30. Se a frequência de A está em RPM, a frequência de B também vai ser em RPM. Tá bom? Então, fazendo essa operação, a gente encontra 90 RPM. Beleza? Então, a resposta correta, letra D. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Valeu, até a próxima.